Fala, investidores, tudo bem com vocês? Pessoal, investidor consciente por aqui. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que eu tenho certeza que é a dúvida de muitos e eu estou aqui para ajudar. Eu achei extremamente importante, eu acredito que esse conteúdo vai agregar muito para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se esse conteúdo for relevante para você, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe. Pessoal, vamos compartilhar conhecimento, nós estamos aqui para agregar. Eu sou o Antônio, canal Investidor Consciente, sou investidor como você. O objetivo desse canal é facilitar a sua rotina de investidor e tomar melhores decisões para você proteger o seu patrimônio, para você fazer a alocação de capital com eficiência, buscando uma carteira resiliente que gere retorno, excelente retorno para você no longo prazo. Pessoal, hoje nós vamos falar 4 razões inteligentes para vender uma ação e quando não vender. Essa última, pessoal, eu lá no final vou dizer para você quando não vender uma ação, tá? Então, assim, esse tipo de comportamento de você vender uma ação, a gente fala muito de comprar uma ação, margem de lucro, margem de segurança e vários outros critérios que a gente utiliza aqui, mas poucos falam quando você deve vender uma ação. Eu vou trazer aqui algumas informações muito bem fundamentadas para você. O que nós vamos falar aqui hoje? Nós vamos falar a tese original estava errada, ou seja, você fez uma análise e depois você percebeu que estava errado. O que você tem que fazer? As empresas e as circunstâncias mudam, então isso é fato, tá, pessoal? Aparece uma melhor oportunidade e você precisa do dinheiro. Então nós temos aqui 4 temas, além do último que eu vou dizer para você ali, né? Todo mundo fala sobre como comprar uma ação, mas sabe o que separa o investidor maduro do investidor iniciante? É saber quando vender uma ação. Vender uma ação não é um fracasso, tá, pessoal? Que fique claro isso. É a parte da sua estratégia de investimento. É um gerenciamento que você está fazendo. Hoje eu vou te mostrar 4 motivos inteligentes para vender uma ação e no final, como eu disse, vou mostrar um motivo para você não vender a ação, tá? Muito bem, pessoal, vamos nessa então, porque isso pode te poupar muito dinheiro e dor de cabeça, tá? Então, vamos começar aqui, pessoal. A primeira tese, pessoal, vamos tratar é exatamente essa aqui. A sua tese original estava errada. Você vai lá hoje, você olha um gráfico, principalmente questão de armadilha de valor, e você acha que a ação está super descontada, você ignora, você só vê preço, vai lá e compra, depois você percebe, poxa, na verdade era caro. Eu sempre digo aqui, para quem me acompanha no canal, eu falo o seguinte, você não deve olhar armadilha de valor, você não deve só olhar cotação, você deve olhar fundamentos que está por trás. Se caiu demais, você vai verificar o que está acontecendo, se a empresa não atingiu as estimativas, ou tem alguma coisa comprometendo o seu desenvolvimento, tem que avaliar, pessoal, tem que virar detetive e correr atrás e buscar essas informações. Se ela subiu demais, tem alguns motivos que fazem a ação subir, ou seja, lucro líquido crescente, margens melhorando, a cotação vai subir, pode até demorar, mas essa demora é a oportunidade para você ajustar seu preço médio e deixar depois da ação subir, deixa ela fluir, tá? Aí você não venda, se está melhorando o fundamento, deixa lá. Mas vamos avaliar juntos aqui para a gente entender essa tese aqui, pessoal. O que acontece? Todo investidor, pessoal, em primeiro momento, passou por isso, tá? Então isso aqui eu quero que você veja como um aprendizado, tá? Então tudo que acontece aqui você vai entender e falar, poxa, isso aqui acontece com frequência, então vou me organizar melhor com relação a essa questão. Você estuda uma empresa, acha que ela está barata e compra, né? Que é a armadilha do valor, acabei de falar para vocês aqui. E depois descobre que o negócio estava deteriorando. Às vezes a armadilha de valor parece barata, mas o lucro está derretendo. Outras vezes a ação de crescimento que parou de crescer, né? Então vamos lá, pessoal. Olha só, a gente tem alguns estudos aqui que a gente traz para vocês que é bem relevante, tá? Eu vou pegar aqui para você, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar um estudo aqui para você que eu separei. Olha só, pessoal, aqui nós temos aqui, ó, grandes investidores erram mais do que acertam. Nós temos aqui uma declaração do próprio Warren Buffett em sua carta anual aqui, que ele admite
né, em sua carta aqui, pessoal, que cometeu erros durante a sua jornada de investimento. Ele reconhece que, apesar de todo o seu conhecimento e experiência, falhas acontecem e são parte do processo de aprendizagem. Então, o próprio Warren Buffett está dizendo isso aqui para a gente, tá? Vamos lá. Quais são os erros mais comuns, pessoal? Erros de avaliação do negócio. Admitiu ter cometido erros ao avaliar a economia futura e algumas empresas da Berkshire Hathaway adquiriu o resultado e alocação de capital equivocados. A aquisição da própria Berkshire, aqui também ele falou, venda prematura. Isso aqui, pessoal, é de suma importância. Eu vejo muitas pessoas ansiosas querendo vender porque subiu 100%, subiu 200%, quer vender. Então aqui ele relata isso, né? Ele menciona que ter vendido participação em algumas empresas muito cedo, perdendo ganhos significativos, né? Erros obtidos por omissão, agindo prontamente, ou seja, foi omisso na hora que precisava agir, viu que a empresa estava perdendo cliente, viu que as margens estavam sendo comprimidas e deixou fluir. Então, foi um erro, ele considera como um erro. E também pagamento excessivo por empresa, ou seja, ele entende que em alguns momentos estava muito caro aquela empresa, ele pagou um valor elevado, ter pago um valor excessivo pela pressão, né? Então ele reconhece isso aqui. Assim, no ponto de vista de nós investidores minoritários, a gente vê aqui o Warren Buffett vindo aqui e fazendo assumindo que ele comete esses erros. Isso é muito bom. A gente entende que a gente não pode ser tão exigente com a gente assim e aprender com esses grandes exemplos que nós temos no mercado, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. Então nós temos aqui, o mais curioso, os grandes investidores erram mais do que acertam, né? Mas os grandes acertos compensam todos os erros. Então é isso. No longo prazo, vai ter ação sua ali que você pode até declarar falência, você vai fazer parte, pequeno percentual do seu portfólio. Mas o que importa é que a maioria você vai acertar, né? O máximo que uma ação pode cair, pessoal, é 100%. Mas o potencial de alta é ilimitado. Esses exemplos que a gente traz aqui, ele é de suma importância. Por isso, pessoal, é importantíssimo você fazer o quê? Revisar as suas teses, olhe os resultados trimestrais, escute o que os gestores estão falando na conferência. Todo trimestre eles vão ali, eles apresentam o resultado, e ali vai vir a conferência, eles vão dizer, olha, não batemos essa meta por isso, aquilo, a nossa margem líquida subiu, nossa margem líquida caiu, nós temos esse projeto de expansão, o CAPEX foi esse, aí você vai começar a entender esse negócio. Você precisa disso, tá bom? E veja a realidade, se a realidade confirma o que você acreditava. Se a tese mudou, venda, não se apegue. Siga para a próxima oportunidade, pessoal. Essa é a questão. Você não pode se apegar a uma ação ao ponto de você perceber que algo está acontecendo e você está ignorando, ok? Pessoal, vamos aqui para o próximo tema aqui, pessoal. As empresas, as circunstâncias mudam. E como muda, né, pessoal? O mundo muda, pessoal, e rápido. A Kodak dominava o mercado fotográfico. Foi ela que inventou a câmera digital e, mesmo assim, morreu por não se adaptar. A Haiti foi um monopólio absoluto até ser desmembrada. Pessoal, olha só. Aí, o que eu fiz aqui? Eu separei esse estudo aqui para você com relação ali a Kodak, né? Kodak aqui, pessoal, só para você ter uma ideia aqui, ó, em 2025, agora, recente, avisou aos investidores que tinha débitos significativos a vencer a 12 meses, que não possuía liquidez ou financiamento comprometido o suficiente para honrar essas obrigações. Olha a gravidade, pessoal. Gerando incerteza sobre continuidade operacional. Então, esse comunicado veio aqui, né? E aqui vem mais uma questão. A empresa ignorou o digital por muito tempo, o que acelerou sua queda. A empresa, de fato, ignorou e ela foi ficando, ela tinha um market share enorme, né?
e aí pegou e ela foi perdendo mercado. Aqui nós temos aqui a cotação da Kodak, ela tem capital aberto ainda, tá, pessoal? Mas a gente percebe o seguinte, o lucro está aqui, nós temos um lucro até positivo, 11 milhões, até então ficou negativo por muito tempo, né? A cotação chegou ao máximo ali, uns 40 dólares, mais ou menos, e agora ela não sai desse lugar aqui que está lateralizada. O lucro está aqui. Mas, para você ter uma ideia, ela entra em contradição no que eu passei para vocês, porque geralmente a cotação segue o quê? O lucro. O mercado ele é eficiente, ele entende que a empresa não consegue buscar esse lucro líquido e realmente não está conseguindo, tem muito tempo parado aqui. Então o mercado precifica ela nesse valor e às vezes, pessoal, como eu disse para vocês ali atrás, pode até estar muito cara, né? Levando em consideração essas declarações que ela fez com a sua dívida, né? Dúvidas substanciais sobre a capacidade de continuar operando. Mais uma questão aqui também, né? Então aqui vem aqui falando da dívida, aqui eu separei para vocês material, olha só para vocês verem aqui, pessoal, que interessante. É isso. Quando eu falo para vocês, por exemplo, pessoal, que a empresa, ela não vai trazer uma notícia assim para você, assim, você comprou hoje, amanhã acontece dela vir trazer uma notícia para você, mas você vai olhando os fundamentos você pode deteriorando no longo prazo. Algo vai mudando no longo prazo. Então você vai percebendo esses sinais, né? Eu costumo dizer se você é o gestor do seu portfólio. Então você tem que ficar atento a isso. Então o que ocorre aqui? Por exemplo, nós tivemos aqui momentos bacanas. Aqui nós tivemos aqui uma dívida total de 685 milhões. Nós já tivemos aqui um caixa equivalente de 546 milhões e uma dívida líquida de 139 milhões. Nós chegamos a ter dívida líquida negativa, né? Que é bom, ou seja, tinha mais dinheiro em caixa do que dívida, mas não é o que a gente percebe atualmente, né? A gente percebe isso aqui crescendo fortemente. Tanto é verdade que no acumulado a dívida total chegou até a diminuir por conta disso aqui, mas aqui, ó, a dívida líquida aumentou 172%, tá, pessoal? Então, isso aqui, nós estamos falando de 2015 a 2024. Então, levou um tempinho, né? É onde você tem que ficar atento. Com relação ao outro monopólio aqui, a Haiti, né? O monopólio dela teve que fazer desmembramento, né? E assim comprometeu o seu ecossistema do seu negócio. Operações locais de 7 empresas. Fazendo com que também fosse comprometidas suas margens, seu resultado. Só que essa empresa aqui, diferentemente, ela depois de 10 anos começou a melhorar. A gente percebe isso aqui no seu market cap aqui, né, que é o valor de mercado da empresa. Quando ela teve que se organizar nesse período, ela caiu aqui, o valor de mercado dela caiu bastante, caiu de 225 bi para 100 bi. Né? Agora ela melhorou, já deu uma ajustadinha ali, é uma empresa queridinha do mercado, mas tiveram esse susto aqui e começaram a buscar isso aqui e se organizar, né, pessoal? Mesmo assim, ainda está negativo. Quando a gente vê a cotação, o período ficou aqui, gerou uma baita oportunidade. Por quê? Porque a gente olhar aqui, ela não estava com lucro líquido negativo. Né? O lucro líquido negativo dela era aqui, ó. Ela ficou com esse lucro negativo aqui por algum tempo, mas aqui, ó, lucro negativo. Aqui que ela ficou com lucro negativo, depois foi tudo lucro positivo. E depois a empresa subiu bastante, que conforme você pode ver, está com 12,76 bi de lucro líquido, tá, pessoal? Então, assim, essas empresas, a gente tem que ficar atento. Colocou no portfólio, você vai acompanhar. Você não vai só colocar, igual muitos falam por aí, e você vai ignorar a ação e não olhar para ela. Você tem que acompanhar. Eu não tenho tempo, eu não consigo olhar resultados trimestrais. Olhe o anual, mas você tem que acompanhar. Ok? Vamos voltar aqui para o nosso estudo, pessoal. Bom, o ponto é, pessoal, empresas incríveis podem virar irrelevante quando o contexto muda. Se o mercado muda, se a tecnologia muda, se o cenário muda, competitivo muda, e sua tese original não se sustenta mais, não se apegue. Então é isso que importa, tá, pessoal? Pessoal, vamos lá para o terceiro item. Aparece uma oportunidade melhor. Olha só, pessoal. Às vezes não é o que a empresa seja ruim, e não mesmo, tá? É que apareceu algo melhor. Uma ação com margens maiores, mais crescimento, mais eficiência ou um preço mais atrativo. E com o dinheiro não se nasce em árvore, às vezes precisamos vender e aproveitar as oportunidades. Muito bem, pessoal.
Vamos aqui para mais um estudo. Mas atenção, pessoal, algo importante. Vender uma ação para comprar outra ação exige duas decisões certas. Então, você precisa ter esse entendimento para saber o que está fazendo, para você não perder dinheiro e depois ficar mais perdido ainda. Então, você precisa acertar na venda e na compra. Não necessariamente acertar ali tudo certinho, mas você precisa entender o que você está fazendo. Então, quando possível, venda aos poucos, 1/3 de cada vez. Isso reduz o risco e te mantém racional. O que eu faço, pessoal? Eu gosto da ideia seguinte, eu estabeleço um critério ali, por exemplo, de 10% para ter uma ação X, né? Eu vou ali e coloco 10%, até estiver pedindo aporte, colocando 10%. Aquela ação valorizou demais e foi para 20%. Aí eu posso ir lá e desfazer de um pouco. Mas aqui, para você ter uma ideia, olha só, pessoal. Vamos aqui pegar o Warren Buffett aqui, né? O Warren Buffett, ele fez uma venda agora recente, acredito eu que você tenha acompanhado essa tese. Ele vendeu a Apple, né? Vendeu aqui 115 milhões de ações. 13% da sua participação, tá, pessoal? A fundamentação da tese dele, pessoal, foi exatamente que esse ativo, ele passou a ser 51% do seu portfólio. Atualmente é 22%. Então, ele desfez um pouco. Mas por que ele vendeu se é uma empresa tão boa, né? Vamos lá, o que ele disse aqui. Ele fundamentou isso aqui. Ele disse, conglomerado Arba vendeu significativamente ações da Apple, reduzindo sua participação aproximadamente a metade. Em alguns momentos, apesar das vendas, a Apple continua sendo a maior posição do seu portfólio. Mesmo vendendo, ela continua sendo a maior posição. Então, motivos aqui, pessoal. Gestão de risco, conforme eu falei aqui para vocês, diversificação, tá? Porque tinha 50% no seu portfólio. Eficiência fiscal, questão de tributação. Avaliação de preço, ele entende que ela ficou cara, e tem outras negociando a preços mais atrativos. Incertezas macroeconômicas, China e Estados Unidos, né? E aumento de caixa, tá, pessoal? Então, assim, o Warren Buffett foi lá, desfez um pouquinho dessas ações com esse propósito aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Então, ele fez bastante caixa e está comprando agora outra empresa, né? Várias outras empresas, e tem um caixa rendendo muito ali para ele. Então, ele fez uma gestão de risco. Então, ele vendeu para ajustar isso, ou para comprar outra ação melhor, ou para fazer caixa, ou para questão tributária. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil uma isenção de 20 mil reais no mês, né? Por venda, por um valor máximo de 20 mil reais, você não tem tributação sobre esse valor, é isento ainda, né? Então, é um incentivo que você tem aí, caso a sua ação suba demais, você pode vender e alocar para outra, você não vai ter encargo sobre esse valor, ok? Vamos aqui, quarta e última questão. Você precisa do dinheiro. Pessoal, essa questão aqui, vou até voltar aqui para falar com vocês, porque eu vejo isso muito acontecer bastante. As pessoas começam a fazer investimento, aí logo precisa do dinheiro. Então, você, antes de começar a investir, faça um cálculo, qual o seu custo de vida. Você tem ali uma reserva emergencial, se puder ter uma reserva de oportunidade, tenha. Começa com 3 meses, depois vai para 6 meses, depois vai para 12 meses, você conseguir excelente esse valor que você vai usar para a emergência. Porque veja, se você for pegar esse dinheiro da sua ação, da renda variável, às vezes pode acontecer, mas não é bom, porque às vezes imagine, você está com uma ação, ela caiu ali 30%, os fundamentos continuam muito bem, é hora de você comprar, você tem que vender, porque você tem que suprir algumas emergências. Então, pense nisso, que isso é extremamente relevante, tá? Você, por exemplo, né, você quer reformar uma casa, pagar a faculdade do filho, ajudar alguém, fazer uma viagem, isso faz parte do jogo, ok? Investir é sobre construir liberdade, não sobre acumular ações para sempre. Se o objetivo foi atingido, ou se você precisa usar o dinheiro para viver melhor, está tudo certo em vender, tá, pessoal? Então, tem essa tese aqui também. Agora, vamos lá, pessoal. Quando não vender uma ação, hein, pessoal? Bom, agora o erro clássico é o oposto, vender no pânico. Isso acontece demais, as pessoas... uma ação caiu um pouco, a pessoa quer vender, acha que vai perder o dinheiro todo, ou a ação subiu muito, a pessoa quer vender também, então tome cuidado aí, tá, pessoal? O mercado cai, manchetes assustam, o investidor corre para vender o que tem. Mas se a tese da empresa continua sólida, essa queda pode ser
oportunidade, não motivo de pânico. Lembre-se, enquanto a empresa segue gerando caixa, crescendo lucro, pagando dividendo, o preço no curto prazo é só barulho. Pessoal, eu vou mostrar agora duas teses para vocês aqui que correlacionam com essa questão aqui que foi dita. Empresa gerando caixa, crescendo lucro, pagando dividendos. Olha só, pessoal, nós temos um caso bem típico aqui agora, de uma ação que eu acredito que tem todos esses critérios, requisitos são preenchidos, e está tendo essa distorção de preço. Nós estamos falando da WEG, tá, pessoal? Nós estamos falando da WEG. A WEG, ela tem dividendos crescente, ela tem fluxo de caixa crescente, ela tem dívida negativa, ela tem um resultado muito sólido. Olha o lucro líquido dela, 6,41 bi, e a cotação caiu para R$ 36. Saiu lá de 60 e caiu para R$ 36. Outra ação, PNVL3, chama Panvel, tá? Setor farmacêutico. Também essa empresa está com lucro lá em cima de 117 milhões e a cotação está lateralizada, tá? Então, assim, pessoal, eu costumo dizer o seguinte: essas são oportunidades e não motivo para você ficar preocupado porque a cotação caiu demais, tem alguma coisa errada, ficar procurando coisa que não existe, tá, pessoal? Aproveita essas oportunidades. Revisando aqui, pessoal, para a gente fazer o encerramento desse estudo aqui, que eu não quero prolongar muito, eu quero ser bem objetivo e poder ajudar você. Encerramento aqui. Recapitulando, pessoal, você pode vender uma ação por 4 motivos legítimos. A tese original estava errada, a empresa ou o mundo mudaram e a empresa não acompanhou, apareceu algo melhor, ou algum risco também que você está percebendo muito grande, ou porque você precisa de dinheiro. Mas nunca venda por medo ou emoção, venda por razão e propósito, tá, pessoal? Isso é extremamente importante. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Seu comentário vai me dizer isso. Tem alguma ação que queira que a gente traga aqui para você, faz um vídeo bem bacana, vou me debruçar aqui, fazer um levantamento sobre essa ação, vou vasculhar essa ação que você quer que eu analiso e trazer minhas ponderações. Talvez tenha algo que você não conseguiu ver e eu consigo ver para você, eu trago aqui para você. Vamos ter aqui essa liberdade aqui de se comunicar e agregar junto aqui para a gente construir um futuro melhor e, consequentemente, nossa família ser beneficiada com isso, ok? Pessoal, conto com você. Um abraço.